Resolução de questões da UNI, questão 1, questão de 2024, uma questão de nível fácil. Determine a alternativa que utiliza corretamente o conceito de eficiência energética. Item A. Uma maneira de aumentar a eficiência energética de sua casa é sempre tomar banho com o chuveiro elétrico desligado, mesmo que a água esteja muito fria ao ponto de ser desconfortável. O item A ele está incorreto. Por quê? Porque se privar de utilizar algum equipamento, alguma funcionalidade de um equipamento, não quer dizer que você vai estar praticando a eficiência energética. Então, nesse caso aqui, ele não vai estar utilizando chuveiro. Ele vai estar sendo eficiente? Não. Ele só vai estar economizando energia. Então, economizar energia não é ter eficiência energética, certo? O que seria a eficiência energética nesse caso? Ele utilizar o chuveiro, mas em alguns momentos do banho, ele desligar. Que momentos seriam esses? Na parte que ele vai estar se ensaboando. Não tem necessidade do chuveiro estar ligado, caindo água. Sendo que para se ensaboar, não necessita você estar embaixo do chuveiro, se molhando. Outra prática seria o quê? Diminuir o tempo do banho, ou seja, poderia ficar bastante tempo lá no banho, caindo água, o chuveiro esquentando aquela água vai estar caindo. Sendo que para realmente ter um banho, não necessita tanto tempo assim. Então são algumas práticas que podem ser colocadas, né, em ação para poder ter essa eficiência energética. Nesse caso aqui, ele não utiliza o chuveiro, deixa desligado, então não vai estar tendo essa eficiência energética que é cobrado pela questão. Então o item A é inválido. Item B. Caso deseje aumentar a eficiência energética de sua casa, deve comprar uma televisão que não tenha acesso à internet, visto que tal função gera um consumo maior de energia. Aqui também é incorreto, porque aqui ele fala o quê? Para você não comprar uma TV Smart, porque a função vai aumentar um consumo de energia. Só que assim, por mais que aumente, certo? Mas ali vai estar aumentando o quê? Uma utilidade. Então, assim, tu vai estar gastando energia, não de maneira, digamos que avulsa, tu vai estar gastando, caso gaste energia a mais, né? Caso ela tenha esse maior consumo de energia, esse consumo ele vai estar sendo direcionado para uma funcionalidade que vai agregar na vida de quem adquiriu aquele produto. Então, assim, não é a energia que vai estar sendo desperdiçada, mas sim vai estar sendo aplicada em uma função que vai gerar, né, algo para a pessoa que comprou aquele equipamento, ou seja, algo que interessa aquela pessoa. Então, não vai ser um desperdício de energia. Então, o item B ele é considerado como falso. Item C. A redução do número de interrupções no fornecimento de energia do sistema elétrico brasileiro não representa um aumento na eficiência energética desse sistema. Esse item aqui está quase tudo certo. O problema aqui é essa palavra, ou não. Se não tivesse essa palavra aqui, esse seria o nosso gabarito, certo? O que é que ele fala? Redução de número de interrupções. Então, assim, quanto menor a interrupção, mais eficientes vão ser os meus equipamentos. Por quê? Quando eu tenho interrupções de energia, então o que acontece? O equipamento ele liga e desliga. Isso tanto pode danificar o equipamento, como para ele chegar naquela mesma função que ele estava, ele vai ter que ligar, reiniciar todo o sistema até chegar naquele ponto que ele foi realmente projetado. A gente pode imaginar, como exemplo, uma geladeira. Então a geladeira tem que o quê? Manter uma temperatura baixa para os produtos, né, os alimentos que estão contidos dentro dela. Então, quando tem uma interrupção de energia, a geladeira desliga. Então, quando ela liga novamente, ela vai ter que o quê? Analisar aquela temperatura no seu interior. Se tiver uma temperatura elevada, porque ela vai estar desligada, não vai estar resfriando, então ela vai ter que gastar bem mais energia para poder diminuir aquela temperatura. Então, assim, a geladeira gasta mais energia diminuindo a temperatura do que mantendo a temperatura baixa. Então, quanto maior for essas interrupções, menos eficientes os equipamentos serão. Quanto menor, mais eficiente. Então, o item C ele vai ser incorreto, né? Devido, né, essa palavrinha não. Item D. Uma lâmpada de LED de 560 lumens possui a mesma eficiência energética que uma lâmpada fluorescente que também produz 560 lumens, já que o fluxo luminoso é o mesmo. Aqui o fluxo luminoso ele é o mesmo, certo? Mas qual que seria aqui o X da questão? Para a lâmpada LED chegar nessa potência aqui, no caso, nessa luminosidade de 560 lumens, ela gasta bem menos energia do que uma lâmpada fluorescente para chegar em 560 lumens. Então, nesse caso aqui, elas não vão ter a mesma eficiência, ou seja, a lâmpada LED ela é mais eficiente do que a lâmpada fluorescente, certo? Então, o item D também é um item incorreto. Item E. Ao preferir uma geladeira frost-free, de mesma potência que uma geladeira convencional, de gelo manual, uma pessoa está optando por um aparelho de maior eficiência energética. Nesse caso aqui, é o nosso gabarito, né? O item é. Por que que é o nosso gabarito? Porque aqui fala que é a mesma potência, certo? Então, se eu tenho a mesma potência, eu tenho o mesmo gasto de energia. Só que aqui, essa geladeira frost free, ela vem uma função a mais, gastando
a mesma quantidade de energia de uma geladeira convencional. Então, se eu comparar a convencional com essa frost free, eu vou ter o mesmo gasto de energia, porém a frost free me oferece um serviço a mais. Então, eu vou estar sendo o quê? Vou estar sendo eficiente. Então, o item E, ele é o nosso gabarito. Item correto, item E. Segunda questão. Segunda questão, ela quer que a gente identifique o quê? Identifique qual a única das opções aqui abaixo, que é uma energia renovável e que é uma energia limpa. Vamos primeiro entender o que é uma energia renovável. Energia renovável é aquela energia que você consegue renová-la, ou seja, num curto prazo. E uma energia que não é renovável é uma energia que ela pode ser renovada, mas para ela renovar demora muito, mas muito tempo mesmo, certo? Então, comparado com a vida de um ser humano, ela acaba sendo considerada energia que não é renovável, devido ao tempo que ela vai demorar para ser produzida novamente. O que seria uma energia limpa? É uma energia que não vai produzir nenhum tipo de resíduo que venha impactar no meio ambiente. Então vamos lá no item A. Luz solar. Luz solar ela é uma energia renovável? Comparado para nós humanos, sim, porque todo dia tem um sol, certo? E daqui que o sol ele venha a desaparecer, vai demorar alguns milhões de anos. Então, comparado com o ser humano, a energia solar ela é uma energia sim renovável. Por que ela é energia limpa? Porque ela não gera nenhum tipo de resíduo para o meio ambiente. Então, o nosso gabarito aqui é o item A. Item B. Combustíveis derivados do petróleo, que são os combustíveis fósseis. É uma energia que não é renovável. Aí aqui eu já iria, né, anular o item, né? Porque tem que ser renovável e limpa. E também libera alguns resíduos, né, alguns gases poluentes. Então também não é energia limpa. Gás natural, mesma lógica, não é renovável e nem é limpa. Energia nuclear não é renovável, por quê? Porque a quantidade de urânio que é utilizado é um recurso finito que a gente tem aqui no nosso planeta e também gera algum tipo de resíduo, né? Alguns resíduos tóxicos. Então não é uma energia, digamos que limpa e renovável. Carvão mineral também é um combustível fóssil, né? Aquela coisa, não é nem limpa e nem é energia renovável. Então, segunda questão, gabarito, letra A.